Boa tarde a todos que estão entrando. Boa tarde. Baixa a conexão, calma aí, eu vou entrar aqui no. Boa tarde. Estou esperando a Rosa, que vai conversar conosco. Ver se eles já pediram para entrar. Não, não. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Que prazer. Prazer. Prazer é meu, prazer é nosso, do Atados, estarmos aqui. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Mitzi, do Procriança. Nós estamos agora começando o 12º ciclo de humanização, um projeto do Procriança. E hoje a gente tem a honra de falar com uma organização social chamada Atados. A Rosa está fazendo a gentileza de falar conosco. Rosa é cientista social, ela participou da fundação do Atados, aqui no Rio de Janeiro, é gerente de redes. E, para quem não sabe, a Atados é uma plataforma que conecta voluntários e organizações de diversas causas e perfis, com o objetivo de construir uma rede que impacta as organizações e transforma a sociedade. Então, a Rosa está aqui para contar para a gente como que é, né, como funciona o Atados. Nós já estamos filiados ao Atados e queria me desculpar primeiro em nome da doutora Isabela, que é diretora médica do Procriança. Ela teve uma chamada de emergência, ela estava programada, Rosa, para estar aqui conosco e infelizmente ela não vai conseguir porque ela foi chamada para uma emergência. Então eu apresento a vocês a Rosa. Rosa, conta um pouquinho ou um pocão para todo mundo que está ouvindo o seu trabalho, o trabalho da organização, essa plataforma. Vou te passar a palavra. Maravilha, obrigada, Mitzi. Bom, como eu falei, é um prazer para a gente estar aqui nessa live do Procriança, que é uma organização que a gente já conhece desde que a gente começou o Atados no Rio de Janeiro. A gente teve um contato, a gente admira muito, então para a gente é super bacana estar tendo essa troca. Como você falou, o Atados, eu participei da fundação do Atados no Rio de Janeiro, mas o Atados é uma organização de São Paulo, né? A gente começou o Atados em 2012, em São Paulo, com 4 amigos que tinham a vontade de conectar pessoas com projetos sociais. Então, como usar a tecnologia a favor de projetos sociais. E aí eles pensaram, imaginaram e viram que não existia nenhum canal de divulgação maciço de vagas de voluntariado. E aí, depois de muito pesquisar com as organizações do terceiro setor, né, porque eram jovens de administração, que não eram necessariamente da área social, eles conversaram com muitas organizações do setor social para saber se isso era uma demanda, né? A demanda pelo voluntariado, porque eles sabiam a demanda de pessoas que queriam ser voluntárias e não sabiam como. Então, jovens da faculdade que queriam ser voluntários e não sabiam como, existiam, mas existia a vontade das organizações de ter voluntários, e eles conversaram com diversas organizações de diferentes portes, e aí o mundo, né, foi se expandindo. O mundo do setor social é um mundo que é muito diverso, a gente conhece, o Brasil é um país muito diverso e o setor social reflete muito isso. Então, que existem organizações muito grandes, muito estruturadas, mas também existem organizações que estão começando, que estão se estruturando e que o voluntariado é muito importante, enfim, de diversos tipos. E aí eles entenderam, sim, é importante fazer uma plataforma que conecte pessoas com o setor social, que existe essa vontade de ter mais pessoas participando, né? Porque a maioria das organizações da sociedade civil começa com voluntários e aí ela vai se estruturando e ganhando mais força para ter financiamento, mas ainda assim não perde o voluntariado. E aí começou essa plataforma que é gratuita, onde as organizações elas cadastram um perfil
cadastram vagas de voluntariado, vagas de acordo com a necessidade da própria organização. A gente entende que as organizações, muitas vezes, tem pessoas que vão até a organização querendo ser voluntárias, mas não sabem o que querem fazer. E aí o Atados é uma via um pouco diferente. A organização já coloca a demanda dela ali, né? Como se fosse um vagas.com, mas de voluntariado. Então a organização pode escolher. Preciso no momento de um advogado? Não, estou precisando de uma pessoa mobilizadora de redes sociais ou de alguém que vai atuar na ponta, que vai fazer alguma oficina. Enfim, tem muitas possibilidades. A gente sabe que as possibilidades de atuar no terceiro setor são muitas e é justamente por isso que as próprias organizações elas colocam as vagas de acordo com as necessidades da organização. E o voluntário vai ver onde ele se encaixa, onde ele pode usar o saber dele para o setor social. Basicamente é isso que o Atados faz hoje em dia. Olha, eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a navegar na plataforma. Eu achei ela de uma força incrível, né? O voluntariaço, né? Assim, eu achei aquilo, eu falei, nossa, que incrível isso. Porque realmente as organizações, agora a gente fala do nosso lado, né? As organizações sociais, ela tem nós temos essa demanda pelo voluntariado, só que nunca pensamos que nesse meio poderia ter uma outra organização organizando o meio de campo, né? O que você precisa, né? Aonde você pode ter a força voluntária? Como é que você vê, como é que vocês lidam com essa diversidade de organizações e as nossas demandas? Como é que é isso? Legal. Então, no Atados hoje em dia a gente tem mais de 3.000 organizações cadastradas e mais de 120 mil pessoas interessadas em ser voluntárias. Quantas? Mais de 120 mil, se não me engano. Que bacana! Que número! Deixa eu até confirmar aqui que eu acho que pode ser mais. Não, mentira. 193.146 pessoas. Tá vendo? Os números vão crescendo muito, muito. É muita gente interessada. Assim, até tem uma pesquisa que saiu do IBGE, né, sobre trabalho voluntário, que fala que apenas 4,3% da população já participou ou participa de trabalho voluntário. E aí, quando a gente pensa em Brasil, né, que é uma coisa, um país continental, é pouco, mas é um pouco que é muita gente, né? E além desses 4,3% que fazem trabalho voluntário, existem muitas pessoas que querem fazer e não sabem como. Então, acho que o Atados vem muito dessa força de pessoas que procuram. Então, é isso, tem quase 200 mil pessoas ali querendo ser voluntárias. Mas aí você tinha perguntado sobre como ver tudo isso, né? No site, a gente consegue filtrar por habilidades ou por causas, então ou por localidade. Então a pessoa que entra no site, ela consegue escolher qual é a vaga que está de acordo com o perfil dela, que a ONG colocou quando ela cadastrou. Então a ONG vai dizer, preciso de alguém que tem uma habilidade com comunicação, que vai ser presencial no bairro X, cidade tal, e na minha causa da saúde, por exemplo. Então a pessoa consegue encontrar aquilo ali que está mais perto do perfil dela, para não ser aquela coisa, não tem nada a ver comigo, né? Vou chegar numa organização que não é uma causa que eu acredito. Então, a gente fala muito isso, né? O que te move? Qual é a causa do seu coração? Como que você vai chegar ali e fazer? Então, um pouquinho disso que a gente consegue usar a tecnologia a favor para fazer o match do voluntariado, que a gente brinca, né? Que tem o Tinder de relacionamento, tem o 99, que é de transporte, e a gente tem o aplicativo, o site do voluntariado. Nossa, mas olha, esse número, 190 mil, é emocionante, né? E você vê 190 mil pessoas que, assim, você tem essa experiência como nós temos aqui. O terceiro setor é um setor inexplorado, no sentido de eu quero ajudar, mas eu não sei como. Mas qual? Né? Que certificação que eu procuro? Mas que empresa? Então, a sua plataforma, além de dar visibilidade ao nosso trabalho, né? Ela faz com que o voluntário que está abrindo mão da coisa mais importante que ele tem, que é o tempo, né? Ele quer dedicar o tempo dele, ele entra na tua plataforma e consegue escolher com que ele se conecta mais, né? E com o horário que ele se conecta, com a empresa que ele se conecta mais, com a habilidade que ele quer oferecer. Às vezes ele é advogado, mas ele quer oferecer uma outra habilidade dele, que seja, assim, vamos supor, contar a história, né? Então, as experiências que vocês devem ter devem ser incríveis, né? No sentido de
de direcionamento disso. Você tem alguma história para contar para a gente bacana de alguma pessoa ou de alguma organização que se surpreendeu ou com algum tipo de voluntariado? História é o que não falta no Atados, né? A gente até tem um. A gente usa o Slack, não sei se você conhece, que é uma ferramenta de gestão de equipes, e a gente tem um canal dentro do Atados que chama Compartilhe Histórias, que é justamente para a gente compartilhar com quem trabalha no Atados as histórias da nossa rede. Porque, como a gente é um site, às vezes a gente também não sabe o que acontece na ponta, mas muita gente manda foto, manda relato, manda, enfim, depoimentos lindos e incríveis. Então, a gente fica sabendo disso e fica muito feliz de receber esses relatos, porque a gente faz a conexão, mas quem realiza o trabalho é o voluntário e a organização, né? Esses dias eu até recebi no WhatsApp a Ana Lúcia, da Visão do Bem, que é uma organização que atua com democratização dos óculos, né, da acuidade visual. Ela mandou um depoimento de uma voluntária ela é desenvolvedora de programação, né, de internet e tudo. E alguém falou para ela entrar na TADS, ela queria ser voluntária, e ela conheceu a Splend, que é uma organização que atua com mulheres empreendedoras no Rio de Janeiro. E a Splend conectou ela com a Visão do Bem. E agora ela está desenvolvendo um aplicativo para as vendedoras da Visão do Bem conseguirem organizar as vendas. E ela estava super feliz falando sobre isso no LinkedIn. Então, como é um pouco do que você falou, né? Às vezes a pessoa é um advogado, mas quer se aperfeiçoar na contação de história. Então, como isso é um desenvolvimento de habilidades também. Né? Nesse caso, ela estava falando ali de uma coisa que ela já faz, mas que ela estava fazendo com muito mais propósito do que se ela estivesse fazendo para uma empresa, que é uma coisa ali que não necessariamente está tocando ela, mas ela estava falando da importância dela ter encontrado um projeto que ela acreditasse e estava aplicando o conhecimento dela nesse projeto. Então, a gente tem muitas histórias. Tem a história também da Carmen, da Flor Generosa, que é um projeto do Rio também. A Carmen é uma super parceira nossa. Ela começou sozinha, aposentada, ela era secretária. Aposentada, ela começou a pegar flores de casamentos para fazer buquês e distribuir para idosos, em casas de idosos. E ela fazia isso sozinha. Então ela pegava táxi de madrugada, ia para a festa que acabou não sei aonde, aí parece que os taxistas ficavam super chateados com ela, que sujava o carro todo. Ela ia sozinha, voltava para casa de madrugada, fazia os arranjos na área da casa dela. E aí ela encontrou o Atados e lançou vagas para voluntários ajudarem ela tanto para buscar as coisas, né? Então voluntários com carros, tanto com buquês para fazer os arranjos. E aí ela cresceu de uma forma, então hoje se você procura Flor Generosa, é um projeto super estruturado, ela já conseguiu, agora ela faz no Play da casa dela, já tem mais de 40 voluntários e todos por meio do Atados, inicialmente. Então é isso, né? A força do coletivo. Uma pessoa que fazia sozinha, acho que a filha dela ajudava, conseguiu mais pessoas, que aí consegue mais pessoas e vai criando essa multiplicação. E hoje em dia o projeto tem logo, tem site, é todo. Será que eu caí? Alô? Não, eu que congelei, eu que congelei. Ah, é que eu tô com a internet meio ruim, também achei que pudesse ter sido eu. Mas é isso, assim, tem muita história legal, né, de rede, assim, a gente acredita muito na rede no Atados também. Não, isso, e os projetos, né? Os projetos são muito interessantes, porque você tem uma variedade muito grande. Por exemplo, falando do Procriança, só trazendo um pouco da nossa pequena experiência em voluntariado, né? Trabalhando especificamente, né, com um atendimento médico e temos uma gama de dentistas voluntários, porque o paciente que ele é cardiopata, ele tem que ter um cuidado constante com toda a parte odontológica dele, né? Então a gente tem vários dentistas que abrem mão do seu consultório, do seu tempo, para cuidar das crianças aqui no projeto, né? Psicóloga, mesma coisa. Dermatologista, mesma coisa. Sempre, né, esses que eu estou te dizendo, no nosso caso, são na área que eles efetivamente atuam, mas estão abrindo mão, né, daquele tempo no consultório para vir para o Procriança tratar dessas crianças. E a gente tem uma gama muito grande de advogados também, né, que tem o timesheet deles, eles têm que rodar lá e mostrar que eles, né, enfim,
estão com clientes pagantes, mas foi bonito que a gente fez uma homenagem agora a eles, né, a todos os voluntários do Procriança, e a gente recebeu cada feedback de gratidão, né, que na verdade, obrigada vocês por deixarem a gente fazer parte disso, né, então a gente sente, eu já estou no terceiro setor há 12 anos, existe na verdade um propósito muito forte nessas pessoas, no sentido ai, que bom que eu achei você, né? E aí você deve ver muito nessa plataforma, né? Que bom que eu achei você, porque eu precisava fazer esse trabalho, eu precisava me dedicar a isso, né? Então, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente corria atrás disso tudo, né? Será que a gente consegue alguém para contar uma história? Será que a gente consegue um dentista voluntário? E hoje, 190 mil pessoas que você tem aí, esse número que você tem aí de voluntariado, né? Você também, como eu, acompanhou isso? Vocês começaram pequenos, foram crescendo, ou vocês em 2012 já viram um número muito grande? Como é que foi isso? Não, com certeza é um crescimento que vai devagarinho, né? Acho que as organizações elas vão chegando e as pessoas vão entendendo e eu acho que ainda dá para crescer muito mais. A gente agora no Atado está num processo de expansão. Antes a gente tinha vagas que eram só em Rio e São Paulo, que eram as cidades onde a gente tinha sede, tem equipe. E aí a gente já tinha pensado no processo de expansão, então a Marina é uma pessoa que está atuando nessa frente, pensando para onde a gente vai, porque o ideal é que a gente sempre tem uma conexão muito forte com as organizações do local. A gente não é só um site por ele mesmo. Por trás desse site tem uma equipe que conhece as organizações que estão cadastradas, entende quem são essas organizações, quem são essas pessoas, se coloca à disposição para ajudá-las. E além dos cursos e encontros de rede que a gente realiza também. Então, nos lugares da expansão, a gente estaria presencialmente, né? Mas com a chegada da pandemia, isso mudou um pouco, fez com que a gente abrisse muitas vagas. A gente fechou uma época, né, as nossas vagas de voluntariado, deixou só voluntariado à distância com a chegada da pandemia. Bem naquele começo, a gente fechou por questões de segurança mesmo. E aí a gente teve um crescimento muito grande de vagas de voluntariado à distância, inclusive em outras cidades, que anteriormente a gente não estava. Então, o nosso público, às vezes, era só Rio e São Paulo, porque a gente só estava no Rio e São Paulo. Quando a gente chega nas possibilidades de vaga à distância, a gente consegue chegar a muito mais pessoas que querem ser voluntárias e não têm essa oportunidade. Eu até estava vendo que a Marina Frota, né, diretora da TADS, ela deu uma entrevista esses dias para o Observatório do Terceiro Setor e ela falou que antes da pandemia, 3 a 4 vagas de 4 vagas, 3 eram presenciais no nosso site, até 2020. E aí, de 2020 para cá, para julho de 2021, isso mudou. Então, hoje em dia, se você entra no nosso site, a cada 4 vagas, 3 são à distância. Como que isso também você consegue chegar a mais pessoas, né? Como as pessoas também estão conhecendo mais o Atado, está sendo mais divulgado. A gente começou pequenininho, assim, e é isso. No Rio a gente chegou em 2015, em São Paulo em 2012, e sempre focado muito nesse relacionamento pessoa a pessoa. Então, na visita à organização, explicar o que é o Atados, fazer um evento de lançamento do Atados para as pessoas estarem ali, conhecerem as organizações. Então, o crescimento ele é aos pouquinhos e a gente pode dizer que a partir de 2020 esse crescimento ele é bem visível, assim. Então, a gente está aí na meta de chegar a 200 mil, mas a cada ano ter mais pessoas engajadas e mais vagas também, né? Porque é importante que a gente tenha vagas abertas e mais organizações cadastradas para que a gente possa equilibrar a demanda, a oferta e a procura, né, no site. E deixa agora eu te fazer uma pergunta do outro lado que já chegou para mim. Vocês visitam a organização? Então, o Procriança, ele se candidata. A gente entra na sua plataforma, coloca lá, envia a documentação adequada, vocês visitam fisicamente, vocês fazem um tipo de check-up na instituição que vocês vão apoiar? Como é que é feito isso? Como é que uma pessoa que não conhece vocês, que não conhece a plataforma, uma organização pequena, às vezes a organização ela ainda está na cabeça da pessoa, está com um ou dois, como eu esqueci o nome da moça da floricultura, desculpa, mas da flor, né, que catava flor, ela está com aquela ideia, ela já está realizando sozinha, como é que ela chega
Como é que vocês veem isso, né? A gente inscreve, a gente já tem que ter um CNPJ, como é que é o processo de inscrição? Como é que vocês cuidam disso? Ah, perfeito. A Carmen da Flor Generosa, ela não tinha um CNPJ. Ela é uma pessoa, um indivíduo que queria fazer alguma coisa. E o Atados acredita muito nisso, né? Na força da sociedade civil. Claro que também, assim, a gente tenta trazer muito isso. A gente acredita no equilíbrio do setor social com outros setores. Então, o setor privado tem o papel dele, o setor público tem um papel muito importante, que os voluntários nunca vão passar por cima disso. As organizações da sociedade civil têm o seu papel e os voluntários também têm o seu papel. Mas, como a gente falou, né, muitas das organizações da sociedade civil, que é aquela associação, aquela organização que tem um CNPJ, é uma pessoa jurídica, ela começou às vezes como um coletivo, como um movimento de pessoas que se uniram por alguma causa, que viram alguma demanda, né, que queriam transformar ali, sair da zona de desconforto, que a gente tem falado bastante agora, para fazer alguma coisa. Então, não, a pessoa não precisa ter um CNPJ para participar do Atados, porque a gente acredita muito na união das pessoas para que esses projetos eles sejam mais profissionais. Então, até tem um outro projeto aqui do Rio que chama Mover Vidas, que é da Amanda de Japeri. Ela começou um projeto no ano passado por conta da pandemia, no município de Japeri, um dos municípios mais pobres do Rio, e ela começou um projeto para conseguir arrecadar alimentos para doar para as pessoas que estavam desempregadas nessa época. E aí, em menos de um ano, a Amanda conseguiu, com voluntários, fazer um projeto. Agora ela tem uma sede que é no quintal da casa dela, mas tem blusa, tem várias atividades. Ela saiu da atividade só de distribuir alimentos para reforço escolar, tem capoeira, tem artesanato para as mulheres. Agora ela está participando, ela faz parte da rede do Atados, participa de vários encontros nossos. Entrou na Gerando Falcões, que é uma outra organização que atua para fortalecer o setor social. E, assim, em menos de um ano ela cresceu muito. Ela participou do Fátima Bernardes. Então, assim, como uma pessoa, né, com uma vontade, com colegas ali que estavam ajudando, ela consegue fazer muita diferença. Então, se a gente fechasse o site apenas para as organizações com CNPJ, a gente entende que a gente já está embarreirando muitos projetos para começarem a acontecer, né? Os projetos que estão ali. Tem casos de pessoas que foram participar de ações voluntárias, se encantam e querem criar o próprio projeto. Então, o Atados está aberto também para essas organizações. Se você tem um projeto, quer trazer mais pessoas para fazerem com você, seja presencialmente ou à distância, você pode cadastrar lá no Atados. Tem uma parte que é Sou uma ONG, mas é que eu acho que o termo ONG fica um pouco confuso, né? Mas o ONG nada mais é que organização não governamental. É uma organização de pessoas, que não é o governo. E aí, hoje em dia, a gente está falando muito OSC, né? Organização da Sociedade Civil. Então, pode ser um coletivo, pode ser um movimento, pode ser uma pessoa sozinha. Basta ter uma ideia, cadastrar lá no site. E aí, a partir do momento em que a organização se cadastra no site, a gente manda um e-mail. Quando a gente puder voltar, né? Quando toda a nossa equipe tiver vacinada e a maioria da população no Brasil também, a gente vai voltar a visitar as organizações, que é um processo muito importante para a gente. Então, a gente vai até a organização, conhece a sede, conhece o trabalho, conhece as pessoas, sabe o que é feito ali, faz uma série de perguntas, mas também não é nada uma coisa de entender se aquilo ali está certo, é mais para a gente se conhecer mesmo, né? Para ter uma troca e saber para possíveis conexões com outros projetos também. Porque o Atados também atua com um projeto de voluntariado corporativo. Então, às vezes, a gente pode... uma organização que atua com jovens pode se conectar com uma empresa que quer fazer um voluntariado de carreiras. E aí a gente consegue fazer essas conexões. Então, existe uma reunião, a gente faz perguntas, né, se tem CNPJ ou não, mas também para isso, para saber se, às vezes, é uma doação que chega para a gente, que a gente só pode encaminhar para organizações com CNPJ. Mas, se não, a gente consegue conectar com coletivos também. Então, acho que é mais ou menos isso. Tem uma reunião, tem um encontro, a gente quer muito que volte os presenciais, mas, por enquanto, são encontros online mesmo. Agora falando com você, me ocorreu... A gente sempre conversava isso. Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu recebi tanto aprendizado aqui no Procriança... Eu posso me candidatar, né? Como pessoa física, vai que você tem alguma organização que queira, ou alguma pessoa física que queira entender como se organizar,
né? Então, assim, estamos cadastrados como pessoa jurídica, posso me cadastrar como pessoa física, abrindo, né, a minha vontade de colaborar com outras pessoas ou empresas do terceiro setor que queiram, né? Nós estamos fazendo 25 anos esse ano. Então, você falando agora que não, pode ter um CPF, isso faz com que outras pessoas também queiram se candidatar e como pessoa física, né, sendo voluntária para ajudar outros CPFs que queiram ou não virar um CNPJ, né? Não sei se eu viajei agora, mas assim, a ideia né, tudo que eu recebi durante esses 12 anos de aprendizado no terceiro setor, que hoje está muito, né, hoje está mais fácil você ter informações, você ter conexão com as autarquias, com os órgãos fiscalizadores. No passado não era tão fácil assim, né? Era tudo mais complicado, né? Os meios de comunicação, hoje a gente está conversando, tem várias pessoas agora se conectando, querendo saber como ajuda, como não ajuda e como que ajuda, como que eu conheço melhor a Atados. Hoje está muito mais fácil, né? Antigamente a gente tinha que publicar alguma coisa no jornal, né? No jornal físico. Então é muito gratificante você ver esse trabalho de vocês crescendo e esse número, assim, soa como música, né? Porque, na verdade, o voluntariado, ele tinha uma característica no passado de não tanto comprometimento. Hoje você vê que as pessoas querem ter esse comprometimento, elas já passaram da hora de trabalho, elas fazem final de semana, elas perguntam se podem vir final de semana, elas perguntam se podem vir depois do expediente do horário de trabalho, se pode ser na hora do almoço. É muito bacana a vontade que essas pessoas têm de abrir mão do tempo que elas teriam de descanso ou para reinvestir no trabalho dela ou na família, mas elas falam, não, eu vou conseguir algum horário, conta comigo. Isso vocês devem ver muito aí, né? Nossa, demais. A gente sempre brinca, né, que o voluntariado compete, entre aspas, com outras coisas, com Netflix, com a praia, com o cinema, com o trabalho. E acaba que é isso, tem muita gente que ainda assim escolhe por fazer o voluntariado, porque é uma coisa que é a via de mão dupla, né? Assim, às vezes a gente acha que é até melhor para quem pratica, não melhor, né? Mas é bom para os dois, mas quem pratica sai tão transformado que quer ir mais e quer trazer mais gente, quer fazer, vira uma coisa assim quase um seguidor da palavra ali, né? Você vai, leva o voluntariado para tudo para onde você vai. Então, é muito isso, assim. Você pode ser um CPF e trazer mais pessoas, que aquilo ali vai ser como você vai estar fazendo um trabalho voluntário. Alguém que até falou, né, da Mobiliza Já, que não tem CNPJ, e as famílias que atende foram beneficiadas com cestas digitais. Então, essas conexões, né? E é total, assim, tem muita gente que quer fazer e às vezes larga. A gente tem histórias, né, de pessoas de voluntariado corporativo que foram numa ação da TADS e aí quiseram mudar de vida depois disso, querem sair da onde trabalham para trabalhar no setor social, porque é uma coisa que encanta mesmo, né? As pessoas ficam muito apaixonadas e você tem um propósito ali, né, com o que você está fazendo, você está vendo a transformação. As organizações são sempre muito incríveis, né? Os trabalhos são muito impactantes. Acho que vocês trabalhando no Pra Criança devem ter também muitas histórias maravilhosas que você, quando você trabalha com isso, por mais difícil que seja, né? Acho que também não dá para romantizar tanto porque a gente tem muitos problemas no Brasil, muitos escancarados com a questão da pandemia, mas assim, quando você vê, são histórias muito maravilhosas, com pessoas maravilhosas que te dão muita gana, assim, é muita potência, né? A gente gosta de falar muito isso. Em vez de falar da carência, vamos falar da potência que existe nesse setor. E é isso, ficar inspirado, né, por essas pessoas e querer fazer sempre mais e conhecer gente. Enfim, acho que tem muita coisa, né? O voluntariado te conecta com pessoas parecidas com você, então você faz amigos, né? Você faz uma rede, você tem pessoas ali que estão no mesmo caminho que você. Enfim, acho que é um pouquinho disso, de conexão, né? De rede de apoio, de grupo, né? De pertencimento. De pertencimento. O que a gente notou, o que a gente nota aqui no Procriança, né? Isso cresceu muito, né? Óbvio, nos últimos anos. E o que a gente nota é que é o pertencimento deles, né?
eu já fui aí, eu já fui voluntário, me chama. A gente manda um e-mail, às vezes, pedindo uma ajuda, né? Tem uma série de pessoas que ajudam o Procriança em termos de arquitetura, engenharia. Mas, assim, o retorno no WhatsApp você manda, quando você vê, já viu e falou assim, olha, eu acho que tem que ser essa cor aqui laranja, eu acho que tem que ser isso aqui, eu acho que tem que ser isso. Você fala, gente, se eu contratar uma pessoa, não vai ser tão rápido assim. Então, assim, é muito bacana, assim, na verdade, não é nem só a dedicação, é o amor à causa, né? E a urgência, porque o terceiro setor, ele tem urgência, cada um no seu, né, no seu setor, obviamente, a gente trabalha com saúde e com criança, então a urgência é muito grande, mas se não há, a gente não podemos trabalhar, por exemplo, com cardiologistas ou cirurgiões voluntários, porque é urgente, né? Então, isso é uma premissa da equipe médica, né? Não tem como a gente trabalhar com esse voluntariado. Mas de outros, né? É incrível. Você fala, olha, eu preciso fazer, eu gostaria disso, 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 mas fica à vontade. Me entrega daqui a 3 dias, me dá a sua opinião quando você puder. A opinião vem na mesma hora. Faz isso aqui, se você quiser eu te ajudo a comprar, tem um lugar que é mais barato, se você quiser a gente até faz uma vaquinha. Aí você fala, nossa, já resolveu. Então, realmente, né, tem até uma pergunta bacana aqui da Dedicata Comunicação, ela pergunta, os voluntários têm noção de que mesmo sendo voluntários, eles têm um compromisso? O que você acha disso, né? Você que já está na plataforma, existe esse entendimento de que é um compromisso a partir do momento que você fala que você vai lá ou que você vai estar naquele horário online para prestar aquele voluntariado, esse compromisso acontece, o voluntariado se sente comprometido? Isso é a questão do voluntariado, eu acho, né? Como você falou, a pessoa que está doando a coisa mais valiosa que ela tem, especialmente hoje em dia, que é o tempo. E a gente entende, notados, que o voluntariado é uma cultura muito recente, se a gente parar para pensar na nossa história, né? O formato de voluntariado também, então, o voluntariado, se a gente vê, né, Cruz Vermelha, a Santa Casa chega no Brasil, é muito ligado à igreja, o voluntariado. Então, inicialmente, ele tem uma pegada muito assistencialista, que está mudando com a profissionalização do voluntariado a partir, né, dos movimentos sociais, da retomada da democracia, pós-ditadura. Então, as organizações começam a se organizar mais e olhar mais para a sociedade civil organizada. Mas a gente entende que o comprometimento, ele é uma questão difícil, assim, e que tem muito a ver também com a gestão da própria organização. Então, por isso que o Atados no começo focou muito nas organizações. Como que a gente pode apoiar as organizações que ainda não têm um processo de voluntariado estruturado a receber tantas pessoas que querem ser voluntárias? Porque é fácil querer ser voluntário, querer sair de casa e ser voluntário, mas dá trabalho tanto para a organização receber o voluntário, quanto para o voluntário se organizar e ser isso. Então, a gente foca muito na questão da estruturação dos programas de voluntariado. Então, como que as organizações elas olham para o voluntariado enquanto uma parte importante e profissional de dentro daquela organização, porque não é só você também chamar um voluntário e deixar o voluntário sozinho, sem um acompanhamento, sem uma meta, sem, né? Você tem todo um processo de gestão de pessoas ali no voluntariado. Então, eu acho que assim é o maior desafio a questão do comprometimento e a gente tem muitos casos, muitos casos de sucesso, mas ao mesmo tempo a gente tem muitos casos de pessoas que se inscrevem e não respondem, por exemplo. Que eu acho que é isso, é a dificuldade de você clicar, porque está muito fácil, né? Está muito à mão ali. Você tem um site com milhares de opções. A gente outro dia viu que uma pessoa se cadastrou em 200 vagas. Assim, como pode, né? Uma pessoa deve ter ido cadastrado em todas. Então, assim, qual que é o comprometimento que essa pessoa vai ter, né? Então, a gente tenta trazer numa página, quero ser voluntário, explicando exatamente o que precisa para ser um voluntário, como que você faz para ser um voluntário. E do outro lado, a gente fornecer materiais e capacitações para as organizações conseguirem receber esse voluntário e, além de receber, antes do receber, né, planejar como receber. Então, a gente tem uma apostila, que a gente faz um curso de gestão de voluntários, que a gente tem os 5 Cs do voluntariado.
né? E aí a gente explica, porque você primeiro tem o criar, né? Você precisa entender suas demandas, criar sua vaga, entender quais são as funções desse voluntário, porque você pode querer ter 20 voluntários, mas é muito difícil ter 20 voluntários de 10 vagas diferentes, porque cada vaga vai ser um processo muito diferente. Então, como que você profissionaliza esse processo de gestão? E aí, com isso, você vai ter um comprometimento muito maior, né? Se você tem um processo de acolhimento desse voluntário, de chegada dele, de explicação dos direitos e deveres, da assinatura do termo de voluntariado, tem todo um processo de gestão que é importante da gente olhar. Mas aí a gente sempre fala, né? Tem vagas que tem 10 inscritos, acaba 3 ou 2 que a organização fala. Foi muito bom, foram as pessoas certas que vieram e ficaram. As que não ficaram ainda não estão na maturidade ali de estar comprometido de fato, porque você precisa estar comprometido, não pode só aparecer uma vez e nunca mais aparecer, né? A organização depende do seu trabalho também. Na verdade, isso é muito interessante, né? Nós criamos aqui exatamente isso, né? Tem o termo de voluntariado e tem o onboard, né? Eu acho que ali, né, a Adriana até escreveu o acolhimento, né? A Luana, a responsabilidade, o acompanhamento, porque o voluntário, ele chega doando o tempo dele. Se ele não tiver um direcionamento, se a gente não deslocar uma pessoa do time para que cuide dele e aí ele tem uma performance no que ele faz, nem a empresa ganha, nem ele fica satisfeito com o voluntariado que ele está prestando. Então, é muito importante que as organizações se preparem, né, com a consultoria de vocês. Isso é importante, porque a gente fica meio perdido mesmo, né? A pessoa liga e fala, eu quero ser voluntário. Aí você fala, como é que eu vou falar não? Aí você fala, sim, só que o seu time é pequeno, é enxuto, né? Existem regras de compliance, conformidade, LGPD e tudo. Aí você fala, quem vai, né, sentar com essa pessoa para explicar que existe um mundo, né, legal que a gente tem que andar e que, na verdade, não pode tudo. Né? Ele é voluntário, mas também não pode tudo. Então, você tem que ter um processo muito estruturado dentro. Agora eu estou te falando de CNPJ, né? Assim, te atropelei, mas assim, o CNPJ ele tem essa preocupação ele tem que preservar a atividade social dele e fazer com que o tempo do voluntário ele seja útil para a instituição e útil para ele. E isso só se faz com o quê? Treinamento, acolhimento, responsabilidade, assinatura de termos, um onboard dizendo como é que funciona a empresa, como é que a gente capta dinheiro e transparência completa. E aí, a gente não tem, né, assim, na verdade, a expertise que vocês têm, mas a gente tem a forma com que o Procriança acolhe o voluntário. Eu entendo, sou suspeita para falar, mas eu entendo que é muito boa, porque eles vêm e eles ficam, e eles são super responsáveis, e eles se organizam entre si, os dentistas, os dermatologistas, a nutricionista, os advogados. Então, assim, eu acho que parte muito do CNPJ também ter essa organização. E se por acaso tiver uma organização, né, que não tem, é importante que crie, né, que se ate ao atados, para que se entenda que tem que haver essa instrução ao voluntário. Senão ele fica perdido, ele fica na recepção, vou te falando do Procriança, ele fica perdido, ele fica olhando o movimento, o atendimento, a médica entrar e sair, a turma da comunicação trabalhando, fazendo toda a criação, e ele, o que eu vou fazer, né? Então é muito importante isso mesmo, né? Esse know-how do terceiro setor também para receber o voluntário, e é muito novo, né? Porque agora as organizações elas têm muitas regras. Nós temos que cumprir a legislação que a gente tem que cumprir é imensa, então também tem que passar para ele que tem um lado burocrático que também ele precisa entender que existe e cumprir. Você provavelmente já teve muitas experiências aí nesse sentido, né? Das organizações que demandam, mas que precisam de um mínimo de comprometimento, porque se a pessoa se candidatou e estamos esperando, a equipe parou, o time parou para esperar essa pessoa e acolhê-la, não é isso? Sim, total. E é isso, né? Acho que tem que ser dos dois lados, porque às vezes, se você não tem esse processo, você acaba perdendo as pessoas que estão interessadas em te acolher, né? Como você falou, para criança, as pessoas vêm, são acolhidas e ficam. Isso acho que já é um impacto muito grande que você consegue falar, não, o nosso processo está dando muito certo.
Eu mesma tive experiências de voluntariado que eu, quando era, né, mais nova, estava começando, saindo da faculdade, cheguei num lugar e foi quase isso da recepção, assim, não teve ninguém para me acolher, eu fiquei numa sala, juro, era escura, fazendo, preencha essa planilha, e eu, você não fica com vontade de voltar, né, se você não tem esse processo estruturado, se você não tem uma capacitação, um treinamento, então, isso é muito importante. No Atados a gente tem uma área toda voltada para as organizações. Então a gente faz encontros quase que mensais, tem encontros bimestrais e trimestrais com temas de acordo com o voluntariado, mas trazendo também temas sobre o terceiro setor. Então, por exemplo, em outubro a gente vai ter um encontro para as organizações junto com a Rede Papel Solidário, que é uma organização de São Paulo que apoia as organizações na área jurídica e de gestão. E a gente vai falar sobre o marco regulatório do terceiro setor, que traz muitas questões burocráticas e específicas que as organizações precisam saber. E muitas delas não sabem mesmo, porque a pessoa está ali fazendo, resistindo, né? Fazendo na raça, fazendo de um jeito que precisa ser feito, e acaba que você não consegue saber de tudo. Então, a gente traz esses temas, a gente recentemente fez em parceria com o Instituto Pro Bono também, para falar sobre LGPD para o terceiro setor, que é uma questão importante que também muitas organizações não conhecem. Então, existe muito isso das organizações, né, nem porque elas não querem, né? Porque às vezes não tem tempo, não tem conhecimento. E aí, quando a gente conecta as organizações que podem trazer essas melhorias, é sempre um sucesso. Assim, tem muitas organizações do Brasil todo que estão interessadas em conhecer mais, em se capacitar mais, né? Então, isso é muito incrível, que você vê que as pessoas estão fazendo, mas mesmo assim estão querendo se profissionalizar para poder não só receber os voluntários, mas conseguir participar de um edital, conseguir um financiamento. E para isso tudo você precisa de transparência, como você falou, e de profissionalismo para entender da área como um todo. Até porque, assim, o doador, né, ele quer olhar a estrutura organizada, né? O investidor, ele quer olhar uma estrutura organizada, né? Ele até entende o estado embrionário, mas num segundo momento, no terceiro, no quarto, quinto ano, ele vai dizer, tá, mas e como é que está a questão da legislação? Como é que está a vigilância sanitária? Como é que está o seu time de assistência, né? Então, assim, em algum momento essa hora chega, né, da profissionalização, porque o investidor, ele quer o retorno que ele também está investindo no que é sustentável, né, no que vai durar também. Então, começa com um sonho, mas depois ele fala, poxa, agora eu quero que essa organização dure bastante. Então, eu só queria te parabenizar, dizer que eu virei uma grande fã, dizer que eu quero me tornar sua voluntária, no sentido de querer ajudar outras organizações com o conhecimento que eu adquiri no terceiro setor e dizer, olha, que número bonito que você nos deu. Estamos muito orgulhosos de você estar falando conosco, felizes, estamos prestigiados. Aqui o time todo do Procriança está assistindo, está super contente. Espero que os voluntários do Procriança também estejam aí olhando, que a gente queria agradecer a todos, né? A todos os voluntários, todos, né? Do Brasil inteiro, que abrem mão do Netflix, isso que você falou foi perfeito, né? Das redes sociais, né? Que é aquela coisa que a gente fica vendo o dia inteiro, né? Assim, a partir de uma determinada idade, você se aposenta, e aí o que te interessa é Netflix e rede social e leitura. E aí você abdica daquilo para poder ir até fisicamente na instituição, né? Nós estamos funcionando porque somos serviço essencial e tivemos várias palestras de advogados, de contadores que vieram aqui fisicamente, lógico, cumprindo todos os protocolos, mas falaram, eu vou lá, né? Se eles estão funcionando, eu vou lá com as medidas necessárias. Então, é muito bonito esse movimento. Parabéns. Eu não sei se a gente abre para pergunta, a Adriana está aqui falando, Adri, tem mais tempo? A Adriana que está organizando isso tudo, não sei se tem, ela falou que tinha um tempo para a gente conversar. E é isso, queria te agradecer, queria te convidar para vir aqui também. Com certeza. Não, a gente que agradece. Acho que é o que eu falei, assim, quando o Atado chegou no Rio em 2015, a gente não era muito conhecido ainda. E o Procriança, por ser uma organização já né, bem estruturada, uma organização super séria,
já tem o processo de voluntariado. Então a gente falou, acho que teve algumas parcerias e agora, depois de 5, 6 anos que a gente está atuando, a gente está junto aqui falando sobre voluntariado, acho que é muito especial e mostra como as coisas andam aos pouquinhos, vão se profissionalizando. O Atados também se profissionalizou. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 30 pessoas no Rio e em São Paulo, porque a gente tem a parte do site, tem a parte das ONGs, tem a parte dos projetos empresariais, que é como a Tade se sustenta. Então, é muito legal, assim, acho que super aceita o seu voluntariado com a nossa rede, vai ser muito legal a gente construir isso juntos e trocar, assim, o Atados acredita muito na rede, né, como eu falei, então troca de saberes, de conhecimento é sempre muito importante, porque a gente vê as coisas acontecendo, assim, se você não tem um sonho, não coloca no mundo, as pessoas não vão saber, né? Então a gente sempre gosta de trazer pessoas para falar das nossas vontades e se conhecer mais, que isso, e se alguém pergunta como Não, e doar, às vezes a aí eu acho pessoa que só não sei está se é pro. esperando. Aqui, ó, a Luana está perguntando como doar. Então, mas será que não é para vocês? Porque o Atados é mais isso, a gente Não, trabalha com A doação de Luana é tempo. voluntária nossa, doa pra gente. Acho que é para vocês. Como é que vocês se mantêm? Talvez seja essa a pergunta da Luana. Como é que vocês se mantêm? São 30 O pessoas, né? Atados mais de 30 hoje em dia, porque a gente tem uma área de tecnologia muito forte, uma área de tecnologia que faz os sites, não só o site aberto, mas a gente também faz sites para empresas. Então, empresas que têm vontade de ter um projeto de voluntariado corporativo, a gente presta consultoria, entendendo qual é a demanda, qual é a vontade dessa empresa, e a gente cria um programa de voluntariado corporativo e também faz soluções tecnológicas para envolver a área de responsabilidade social, envolver o voluntariado corporativo. O Atado hoje em dia se mantém assim. A gente já teve uma época uma área de doação pessoa física, mas a gente entendia também por a gente trabalhar com voluntariado, a gente acabou indo para o lado das empresas, né, conectando as empresas com voluntários. E é isso, assim, tem dado super certo, porque é muito bacana, porque isso também faz parte da profissionalização do setor, né? O próprio voluntariado empresarial é uma parte que as ONGs elas estão aprendendo a lidar. Então, como que você pode receber voluntários de uma companhia, ganhar não só o tempo e o conhecimento desses colaboradores, mas também se sustentar a partir disso. O Atados foca muito no voluntariado corporativo. Olha lá, a Porto Seguro cresceu quando o Atas entraram para mentorar. Olha que legal, tá vendo? Pois é, Porto Seguro é um case muito legal do Atados mesmo. A gente tem muitos projetos que é isso, as empresas estão com vontade, eu acho que o Atados tem esse diferencial por a gente conhecer as organizações da ponta, não é uma consultoria, só uma consultoria, né? A gente está de fato conectando duas demandas e isso é muito incrível, porque a gente conecta a vontade de fazer com quem quer fazer e as trocas são sempre muito incríveis. Poxa, olha, aqui ó, cheguei, duas voluntárias ali do Pro Criança, que são, nem isso elas perdem, né? Você fala, olha, vai ter uma live 3 horas da tarde, estão as duas ali, a Donzela Valente, que é a super advogada trabalhista, Juliana, e assim, nem isso eles perdem, né? Então, assim, viram que tem e pararam para ver. Então, assim, eu só tenho que te agradecer, parabenizar demais o trabalho. Vamos unir cada vez mais forças. Eu acho que o terceiro setor do Brasil é uma potência já em evidência. Então, assim, não é mais, não, é uma potência que ainda. Não, é uma potência em evidência. Eu acho que a juventude veio com essa vontade, né, de ter propósito. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu tenho muita esperança em tudo que está acontecendo. Eu tenho esperança até com o que aconteceu na pandemia. Eu acho que vai dar tudo certo, já está dando. E esse movimento, ele veio para ficar. Então, eu quero te parabenizar, porque, para mim, é um prazer enorme falar com uma empresa do terceiro setor que conecta pessoas que querem ajudar com pessoas que precisam ser ajudadas. Então, parabéns para você. Vou te passar a palavra para você fechar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que não sou muito de fazer lives, assim, foi ótimo o papo, passou super rápido. E eu vou também dar uma notícia em primeira mão para vocês, que nós do Atados vamos fazer um prêmio do voluntariado transformador esse ano.
Então, a gente está super feliz com isso. A gente vai fazer junto com Minas Voluntárias e é um prêmio que vai reconhecer e valorizar tanto organizações que têm programas de voluntariado, então o Pro Criança pode se inscrever, quanto voluntários. Voluntários podem ser indicados pelas organizações, podem se inscrever, porque está dentro disso tudo que a gente falou, né? Como a gente reconhece e valoriza todas essas iniciativas que estão acontecendo de pessoas, de indivíduos, de organizações, de programas de voluntariado corporativo e do setor público. Então, a gente vai lançar na semana que vem o prêmio e a premiação vai ser em dezembro. E vai ser Olha, vai ter ótimo o contar Red com Carpet vocês. dos voluntários. Olha isso, esse não Exatamente, é o Red Carpet dos voluntários? com Parabéns. certeza. Que bacana, que bacana, que bacana. Um prazer conhecer você. Eu já estou no limite, né? Tô no limite. Já estamos no limite que a gente precisa gravar. Um beijo enorme, parabéns a todo o time, tá, de vocês e estamos disponíveis e queremos cada vez mais estreitar esses laços com vocês, tá bom? Vamos sim. Obrigada, gente. Foi um prazer, muito bom. Até logo. Parabéns também pelo trabalho. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Encerrar. Como que encerra? Fizinho. Encerrar agora. Olha. Vai você, vai você.